Então, iniciando a gravação. Então, boa tarde, todas, todos, todes. Muito feliz de estar aqui hoje com vocês, vendo vários nomes, né, de ingressantes no mestrado, no doutorado, na última seleção, né, do final do ano passado. E fazia já um momento, a gente não teve seleção no ano de 2020, então já fazia um momento que a gente não recebia novos alunos, então é um prazer e uma emoção muito grande receber vocês, né. Então eu estou como coordenadora do Pós-Lit, né, já desde junho do ano passado, estou à disposição de vocês para a gente poder trocar ideias, para a gente poder conversar, para a gente poder um programa de pós-graduação, ele funciona com docentes, com técnicos e com discentes, então eu acho que é muito importante a gente ter esse diálogo próximo, né. Então isso eu achei a primeira coisa, né, que eu planejei dizer e que eu acho que é importantíssimo a gente partir dessa base, né, eu vejo que o trabalho, né, o nosso trabalho é um trabalho no coletivo. E esse coletivo somos todos juntos, né, e não separados. Então, é muito importante que a gente troque ideias, angústias, né. Eu sei que é um período muito difícil que a gente está vivendo, a gente estava aqui antes de começar, conversando, né, trocando ideias, e é um momento difícil, a gente se sente isolado, a gente se sente sozinho, e o fato de a gente poder saber que a gente tem pessoas com as quais contar, é importante. Então acho que é importante a gente ter esse compromisso de formar um coletivo, né, de formar um grupo, no qual, a gente possa se apoiar mutuamente e se ajudar. Então, Catiara está ok para interpretar o Lucas, ok? Né, nós temos 3 estudantes surdos, né, no nosso programa, 3 doutorandos surdos, então é por isso que também a gente tem a presença aqui, das colegas intérpretes, a quem eu sempre agradeço muito, porque elas dão sempre um grande apoio para a gente. Então agradecer a presença, né, das colegas aqui, Virgínia, Silvia, que eu já estou vendo, dos discentes que já estão presentes aqui com a gente. Então, como eu disse no início, a gente vai gravar, eu pretendo criar um canal YouTube do Pós-Lit, então, para a gente poder divulgar as nossas ações, né? E então, logo mais, eu espero poder divulgar para quem não pôde estar aqui hoje com a gente. Então, alguns avisos importantíssimos para quem está ingressando no nosso programa, que foi pedido da secretaria, né, então como a gente faz parte desse coletivo, a secretaria faz parte desse coletivo com a gente, e é muito importante que a gente possa trabalhar em conjunto, né. Então leiam, o regulamento, né, ingressantes ou mesmo os mais antigos aí no programa, leiam com toda atenção o regulamento, isso é uma coisa muito importante, né, e prestem atenção ao site, né, no site do programa vocês vão poder encontrar editais de bolsa, edital vai ter, agora um edital para prêmio teses, né, prêmio CAPES de teses, então, tem uma rubricazinha ali, edital, fiquem atentos a esse lugarzinho, porque é onde a gente vai se comunicar. A gente tenta ao máximo usar o e-mail, mas o e-mail de vez em quando falha, de vez em quando tem problemas, então fiquem bem atentos ao nosso site, né. E leiam com bastante atenção o regulamento, vão tirando as dúvidas com colegas mais experientes ou mesmo com a secretaria, para a gente poder muitas vezes essa parte burocrática ela é
motivo de estresse, ainda mais à distância, né? Que a gente acaba se comunicando só por e-mail, às vezes acaba sendo motivo de estresse, então vamos tentar aqui minimizar isso, né? Através do diálogo, né? A secretaria está fazendo já plantões presenciais, né? E eu estou fazendo um plantão presencial segundas e quartas à tarde, né? Tirando os dias que a gente tem reunião de colegiado, que eu estou achando melhor, que são nas quartas à tarde, a terceira quarta-feira do mês, né, no pós-lid, eu vou fazer esses plantões presenciais para quem tiver alguma demanda específica também poder ter esse momento para conversar, tá bom? Então, boas-vindas, vamos trabalhar em conjunto, coletivamente, e fico bem feliz, estou vendo as pessoas entrarem, né? Fico bem feliz por estarmos juntos aqui hoje. Agora eu queria passar a palavra para a nossa representação discente, né, que foi eleita agora, né, na passagem do ano. Então, nós temos aqui a representante discente Helene e o José Vicente, o vice. Então, gostaria de passar a palavra para vocês se apresentarem. É muito importante, a representação discente também é um elo nessa nossa comunicação, nessa nossa ação conjunta, né? Então, é muito importante vocês conhecerem a Helene e o José Vicente. Helene, passo a palavra a você, José Vicente. Bom, eu não me vejo, mas eu espero que vocês todos estejam me visualizando. Estamos. Cumprimento a todos, a todas, em especial aos professores do programa, do PROSLIT, da UNB, aos professores convidados, aos colegas discentes. Eu sou Iolene, como a professora já anunciou. Eu sou doutoranda do programa e, juntamente com o colega José Vicente, que é mestrando do programa, recém-ingresso, fomos eleitos na nova representação discente para este ano letivo. Então, nós agradecemos muito os votos, sobretudo os votos de confiança, e confirmamos aqui, reafirmamos aqui o nosso compromisso, o compromisso que foi falado, né, em nossa campanha, de criarmos um canal de comunicação efetivo entre os alunos e os professores, sempre respeitando as normas, é claro, sempre respeitando os estatutos desta universidade. Estamos felizes em fazer parte desta coordenação e esperando contribuir, né, ao máximo possível nesse período, né, importante nas nossas vidas, e que esperamos que retornemos em breve à nossa vida acadêmica presencial. Muito obrigada, e agora eu passo a palavra ao Vicente. Vicente, o seu microfone. Agora estão ouvindo? Sim? Então, meu nome é José Vicente, o meu nome na comunidade surda é esse, ó, aqui, ó. E eu passo, né, as palavras da nossa colega. Estou aqui para colaborar, né, ser como a professora falou, uma ponte, né, entre a coordenação e o Vicente, respeitando o estatuto, respeitando os regulamentos, e pode contar comigo, né, na questão, nas demandas da pós-graduação e o que for cabível a nós. Eu sou servidor aqui do Distrito Federal, nesse momento estou aqui quase que licenciado, né, para dedicar ao mestrado. E eu fiz toda a graduação, vim da graduação de Língua de Sinais Brasileira, Português como segunda língua, né? A minha pesquisa é a literatura, né, da língua de sinais brasileira e outras artes. Então,
estou aí para contribuir. Então, as primeiras palavras seriam essas, e estamos juntos aí. Obrigado. Muito obrigada, Iolene e José Vicente. O meu sinal é esse. Eu também tenho o meu sinal. E muito obrigada aí por vocês terem se lançado, né, nesse desafio que é a representação discente, porque é bastante trabalho, né, mas é uma função importantíssima dentro do programa de pós-graduação. E agora, então, eu tenho o prazer de apresentar a Juliana Stanislau de Achaide Mantovani, colega, amiga, companheira de vários projetos, né? A Juliana, eu acho que é alguém que pode dar boas-vindas para vocês de uma forma bastante efetiva, como egressa, né, da graduação, da pós-graduação, e alguém que já transitou por vários grupos de pesquisa, então que conhece todos os professores, né, já transitou bastante, e que hoje é nossa colega, já está aí orientando, dando disciplina. Então, eu acho que é uma trajetória muito interessante, né, para vocês conhecerem, né? Então, Juliana, passo a palavra a você agora. Agradecendo muitíssimo também ter aceitado, né? Agradecer ao professor Everton novamente, Juliana, Iolene, José Vicente, porque eu sei que a gente está numa vida tão atarefada, mesmo à distância, parece que a gente tem mais tarefas ainda. Então, agradecer demais a disponibilidade por compartilhar com a gente desse momento. Juliana. Querida Glória, boa tarde a todos e a todas. Eu aqui tenho só a agradecer, né? Eu sou Juliana, esse é o meu sinal, né? Seguindo também, então, na apresentação de vocês. Para mim é um grande Pode repetir, privilégio. Juliana? Perdão, eu não vi. Tá ok, obrigada. Para mim é um grande privilégio estar sentada nesse espaço hoje, nessa responsabilidade de dar as boas-vindas. Eu me sinto, na verdade, como uma filha dessa casa, né? Como se eu estivesse dando a vocês as boas-vindas ao meu próprio lar. Curiosamente, eu me encontro dentro da minha casa, mas é só uma questão de coincidência, né? Mas, de fato, eu agradeço muito ao convite da Glória. Hoje, mais cedo, eu participei, inclusive, de uma banca, né, com o Erivelto, e eu tenho que me policiar constantemente para não chamar de a professora Glória ou professor Erivelto, mas, intimamente, são esses, né, os termos que eu uso, é assim que eu sempre vou me relacionar com eles, até porque eu compreendo que a gente tem uma posição no mundo que é de sempre aprendiz, né, então também quero agradecer essa oportunidade de dividir o espaço com colegas, como a Iolene, que hoje, por uma questão também só de instituição, é a representante discente, mas em muitos momentos foi minha colega também, eu na condição de estudante de pós-graduação, né? Também poder saudar o José Vicente, que é hoje meu aluno, né, na disciplina que eu leciono na pós-graduação, e do mesmo modo também saudar o professor Wilson, colega, e o professor Everton, que eu vou ter o prazer de escutar logo mais, né. Então, por isso eu serei breve, né, minha fala aqui é mais ou menos no sentido de dizer a vocês que durante o percurso, o processo, né, dentro da universidade, eu costumo dizer que eu gosto tanto, sempre gostei tanto da escola que nunca saí dela, devo ter me apaixonado muito pela universidade, porque também nunca saí dela. Na Universidade de Brasília, que é a minha casa, eu estou nela há mais de 15 anos, como a Glória mencionou, passei por várias instâncias nela, né, eu fiz 2 graduações aqui, meu mestrado, o doutorado, e me formei como professora, sou hoje professora no Instituto Federal de Brasília, numa licenciatura também em Letras Língua Portuguesa, que é a minha formação original, por assim dizer, a inicial, e vejo, assim, eu compreendo essa minha posição como uma continuidade daquilo que a universidade pública, nesse caso a figura da UNB, mas que eu
distribuo e posso compartilhar com todas as outras universidades públicas que têm um compromisso social muito importante, que não pode jamais ser descartado, por mais que outras vozes digam o contrário, né? Então, meu lugar hoje é de continuadora daquilo que eu pude receber e continuo recebendo todos os dias, desse espaço que é público, que é gratuito, que é de qualidade, e em que eu posso compartilhar uma série de conhecimentos com aqueles que foram meus professores e vão continuar sendo, com os meus colegas, com os meus alunos que serão colegas ou colegas que se tornaram alunos, né? Eu acho que é um espaço de não hierarquização. É claro que existem algumas instâncias que devem ser preservadas e algumas formalidades. Eu sou uma pessoa relativamente formal, Glória sabe disso, mas eu acho que isso não implica em nós prejuízos, preconceitos, tratamentos desiguais. Muito pelo contrário, né? Ainda na posição de estudante de graduação, eu tive aula com a Glória, que já era minha colega, inclusive, de pós-lit. Então, eu acho que essa é uma posição que eu gostaria de defender para vocês, de que esse espaço é de todos nós. Esse espaço, ele não embora saibamos, né, que lutamos muito para conquistar, para estar aqui, mas ele não pode ser restrito a absolutamente ninguém. Na verdade, esse espaço, ele pertence a todo cidadão, a todo contribuinte. Então, eu acho que é importante que a gente saiba que o nosso compromisso é com a universidade, é com a nossa formação individual, mas é também com com o cidadão que talvez nunca entre nela, mas que está dentro dela todos os dias, né? Em cada um dos servidores, em cada um dos terceirizados, né? Nós ocupamos ela e esse é o nosso espaço, né, como cidadão. E, além disso, eu queria dizer que esse caminho, essa trajetória dentro da Universidade de Brasília, que já passa de 15 anos, ela foi recheada de muitas dificuldades, né? O caminho acadêmico, ele é muito árduo, e ele continua sendo, e eu acho que há motivos para que ele seja assim, porque crescer é extremamente árduo, porque aprender é extremamente árduo, às vezes até violento no sentido de assumir que a gente não tem tudo que a gente gostaria de ter, né? E que a gente quer continuar lutando, mas ele não precisa ser terrível. Não precisa, eu acho que em alguns momentos, eu e assim como todos os meus colegas e professores, tivemos alguns incidentes tortuosos, às vezes não necessariamente por responsabilidade, por culpa da instituição, mas muito mais por outras forças que atuam sobre nós, mas esses caminhos podem ser suavizados. Eles não devem ser fáceis, eles não têm como ser fáceis, mas eles podem ser suavizados pela relação, né? A Glória usou muito bem essa palavra, eu agradeço, inclusive, que a comissão tenha pensado nesse momento, que é um momento de acolhimento, é um momento de dizer, olha, aqui tem um espaço aberto para indivíduos diferentes, para suas opiniões, suas vozes, seus saberes. Então, esse aqui é um lugar, sim, de trocas, de diálogos. Às vezes um pouco mais acalorados, às vezes menos, mas jamais o intuito é de cercear a voz de ninguém aqui dentro, né? Então, eu penso muito sobre isso, eu penso que o caminho acadêmico, ele é muito árduo, mas ele não precisa ser adoecedor, que é uma palavra que a gente tem escutado muito, a gente tem ouvido muito. Talvez raros sejam aqueles que não perceberam que adoeceram um pouco ao longo desse processo, mas isso não precisa ser uma constante. Nós estamos aqui justamente para trocar e poder ajudar aquele que está passando por uma dificuldade, seja pessoal, seja acadêmica. Não é porque, eu gosto muito de dizer isso, né? Não é porque eu tenha passado por certas dificuldades que eu desejo o mesmo para aqueles, né, que vêm depois, pelo contrário. Eu acredito que a universidade, a pesquisa, a ciência, ela é feita de muitos momentos de solitude, de recolhimentos, de parar, refletir. É preciso ficar muito tempo sozinho
mas ela não precisa ser um caminho, ele não precisa ser um caminho de solidão. Uma das primeiras coisas que eu fiz, eu ingressei aqui como pesquisadora colaboradora, mantenho, né, sou professora do quadro efetivo do Instituto Federal de Brasília, e tenho um orientando. E, em seguida, fui presenteada com mais 2 orientandos. E a primeira coisa que eu fiz foi propor que eles se conhecessem. Eles não se viram ainda, pessoalmente. Mas é preciso que eles saibam que existe um nome, que tem alguém ali atrás, que ele pode perguntar, que às vezes perguntar para mim, falar comigo, né? Existe uma certa barreira, mas os discentes entre si devem conversar, né? Devem se apoiar e, enfim, dar essa voz de generosidade, criando irmandades, parcerias. É isso que eu enxergo na universidade. A Universidade de Brasília, especialmente, a ela eu devo praticamente tudo que eu construí, né? Dentro da trajetória, os grupos de pesquisa em que frequentei, seja por afinidades teóricas, às vezes por afinidades emotivas, de amizades mesmo. Isso também é bom. A gente aprende, inclusive, a respeitar a teoria do outro, quando a gente lembra que por trás daquela pessoa é um amigo. Ora, por que não, né? A gente aprende que também faz sentido a teoria do outro a partir disso, né? Então, é esse espaço de generosidade, de trocas, de parcerias, que eu gostaria que vocês recebessem, né? Que vocês se sentissem parte desse lugar em que, com respeito, com responsabilidade, todas as vozes são bem-vindas, né? A Universidade de Brasília também me forneceu possibilidades de conhecer outros lugares, né, que eu aproveito, porque inclusive tem um edital que virá, né, da CAPES, né, do doutorado sanduíche, da bolsa doutorado sanduíche. Essa foi uma oportunidade que em nenhum outro lugar eu teria. E eu devo isso ao programa de pós-graduação. Agradeço, inclusive, que a professora Silvia Cintrão, espero que ela ainda esteja aí, tá? Para dizer que eu devo ao programa, eu devo à coordenação, aos professores, à sua figura, professora Silvia, o tanto que eu pude aprender, crescer e construir como ser humano e como pesquisadora. Então, para mim, esse espaço também é um espaço de agradecer a essa casa. Aqui eu retorno e que eu dou as boas-vindas a vocês, né? O trabalho que a gente desempenha é muito sério. Ele é trabalho, né? Trabalho no sentido de um emprego. Ele não é pessoal, mas ele pode ser amável, né? E ser amável não significa ser irresponsável. Por isso que eu faço questão de colocar essas palavras, que às vezes podem soar, nossa, tão subjetivas, e esse também é um lugar de trocas de subjetividade, não somos todos sujeitos, né? Eu acho que é basicamente isso que eu gostaria de dizer para vocês. Essa relação, ela deve primar, na minha opinião, aí vocês vejam se cabe ou não cabe para vocês, pela amizade, que é uma forma de amor muito específica, que é uma forma de amor que não tem nenhum tipo de, ou não deveria ter nenhum tipo de egoísmo, nenhum tipo de ciúmes, né? Muito pelo contrário, costuma ser até mais compreensivo do que o amor que envolve paixão. E é pela amizade, uma amizade intelectual, né, que eu considero que tenho construído aqui uma rede muito, muito valiosa para mim, como pessoa e como pesquisadora. Então, é basicamente isso que eu gostaria de dizer. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. Se sintam acolhidos, contem, de fato, conosco e uns com os outros, né, que eu acho que é algo muito importante também. Devolvo a fala à professora Glória, né, e estou ávida por escutar o professor Everton. Muito obrigada, Ju. A professora Silvia ficou emocionada, eu fiquei também. Eu acho que isso é muito importante, né? Essa construção mesmo, né? Essa construção conjunta. Você falou, Juliana, de adoecimento, e a gente sabe que tudo que a gente está vivendo está provocando isso,
mas eu acho que a única forma de enfrentar isso é dessa forma, é estarmos juntos, tentem descobrir os grupos de pesquisa com os quais vocês se identifiquem, conhecer os colegas, né? Porque está faltando as disciplinas no presencial para vocês se verem, né? Então, acho que foi realmente, estou vendo aqui no chat, inspirador e que bom, muito boa a sua fala, muito obrigada, Juliana. E eu acho que isso, esse acolhimento, né, poder calar bem fundo aqui, né, no coração de cada um. A gente faz ciência, a gente faz coisa séria, como você disse, mas a gente tem a nossa subjetividade, as nossas sensibilidades e a gente tem que levar isso em consideração e se respeitar e se acolher. Então, muito obrigada. Então, o professor Wilson e o professor André, junto comigo, nós formamos uma pequena comissão, né, para organizar esse evento. Então, agradeço, né, ao professor Wilson e agradeço ao professor André. O professor André entrou, mas acho que ele teve algum problema de conexão, ele deve ter caído, né? Mas o professor André Luiz Gomes, muito obrigada, professor Wilson Flores, também muito obrigada. Então, passo a palavra para o professor Wilson para poder apresentar o nosso convidado palestrante de hoje. Professor Wilson. Bom, obrigado, Glória. Boa tarde. Queria agradecer muito a fala dos representantes discentes e da Juliana. Eu sou, como a Glória já falou, Wilson Flores, eu sou da linha Crítica Literária Dialética. Eu entrei no programa ano passado e oriento mestrado e doutorado, né? O nosso convidado de hoje, como já foi dito, é o professor Everton Barbosa Correia, né? O Everton, grande amigo, um amigo de 20 anos ou mais, o Everton tem um trabalho que a gente vai ouvir hoje, um trabalho que ele vem desenvolvendo ao longo dos anos e que eu acho muito, de fato, a gente conversou, eu, Glória e André, acho que, de fato, ele chama atenção para um aspecto da pesquisa em literatura que é fundamental e que a gente chegou à conclusão de que, assim como ele chega a essa conclusão, de que talvez a gente dê menos atenção do que deveria, né? O Everton é licenciado em Letras pela Universidade Federal da Paraíba. Toda a formação do Everton, como a minha, como a da Juliana, é em universidades públicas. Ele é mestre em Teoria e História Literária pela Unicamp, doutor em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP, fez pós-doc na Unicamp e atualmente é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, né? Ele atua na área de literatura brasileira, estuda principalmente poesia, que trabalhem com gêneros híbridos. Essa é uma outra característica da produção do Everton, muito interessante também. Ele trabalha muito com poesia, e poesia que está na fronteira de gêneros, né? Sobretudo as obras de Joaquim Cardoso e João Cabral de Melo Neto, além, numa outra chave que interessa muito a ele, a obra do Joaquim Nabuco e do Eduardo Prado, tá? A aula de hoje, ela como foi divulgado, o título da aula de hoje é Textualidades Cambiantes para Texto, Intertexto e Contexto de Leitura, né? Ele vai falar um pouco para a gente dessa pesquisa que ele vem desenvolvendo nos últimos anos e que chama a atenção para esse aspecto que depois espero que a gente tenha a chance de debater um pouco, de conversar um pouco, e ver, enfim, o que vocês acham daquilo que ele vai trazer para a gente, tá? A palavra é sua, Everton. Obrigado, muito obrigado por ter aceitado o convite e fique à vontade, por favor. Bom, eu confesso que estou muito à vontade, não só pela presença física e espiritual de Wilson, mas pela recepção muito calorosa, generosa e simpática de Glória, primeiramente, que, obviamente, é extensiva a Juliana, né? Então,
não há nenhuma circunstância ou fala que pareça fora desse quadro ou do repertório, que é, enfim, praticado e sedimentado por nós que somos formados em instituições públicas, né? No meu caso, desde o ensino, bom, antigamente se falava ginásio, né? Mas do ensino médio em diante, seguramente, né? Então, eu me sinto muito agradecido pelo convite, mas, ao mesmo tempo, muito gratificado de estar num ambiente tão acolhedor e tão compatível, né, com a minha prática, com a minha formação, com aquilo que eu entendo que é o ofício, né, de professor e de pesquisador, né, da área de letras. De maneira que eu espero que a nossa conversa, né, e o que eu preparei foi uma espécie de motivador inicial para a gente dar prosseguimento a um bate-papo, né, posterior, mas como o Wilson falou, de algum modo sinaliza, né, o que eu venho desenvolvendo, né, nos últimos anos como pesquisa e como reflexão sobre a literatura, né? Daí quando ele propôs, né, que eu preparasse algo que conjugasse ética e pesquisa, eu pensei nesse título, né? Textualidades cambiantes para texto, intertexto e contexto de leituras, né? Considerando o fato básico de que o texto é algo que está em processo, algo que está em movimento e sofre a interferência do seu entorno, que entendamos como entorno o contexto biográfico, histórico, que seja, mas também os outros textos com os quais o texto dialoga e a própria impressão física, a própria grafia dos elementos paratextuais que, direta e indiretamente, incidem sobre o texto. Então, nessa conjunção, eu esbocei uma conversa que passa por esse enfrentamento do texto diretamente, né? Ou indiretamente, se quisermos o paratexto como uma espécie de viela do texto, né? Mas não por ignorar que a ética seja uma disciplina filosófica que pode e deve, sim, dialogar com o estudo literário, que pode se converter em ferramenta, né? As categorias da ética podem se transformar em categorias instrumentais de leitura da obra, mas para valorizar concreta e tecnicamente esses aspectos materiais que são constitutivos, né, da dimensão textual, né? Então, por extensão, eu já estou considerando o texto como algo dinâmico, como algo que se inscreve na grafia do papel, né? Mas está para além, né, daquela inscrição. E mesmo essa grafia, ela também é transformada, né? Seja pelo próprio autor, que solicita que, enfim, o recomenda, ou refaz, emenda, distorce o seu próprio texto, seja por ingerência de alguma instância externa. Como instância externa, pensemos os organizadores das obras, os editores e, ocasionalmente, os próprios revisores. Então, para dar um chão para essa conversa, eu escolhi 2 autores, né? Cecília Meirelles e João Cabral de Melo Neto. E aí a ideia é que a gente, falando das capas dos primeiros livros de Cecília Meirelles, a gente possa, de algum modo, arejar a compreensão da obra dela, assim como lendo as orelhas de alguns livros de João Cabral, a gente possa ter algum grau de compreensão sobre a obra do poeta, né? Então, isso colocado, né, que vai ser esse o núcleo, né, que vai motivar a nossa conversa, né, eu
eu acho oportuno, né, frisar que mais interessante do que, dentro dessa perspectiva, né, mais interessante do que dar um veredito ou buscar um ponto consensual sobre a obra, qualquer que seja a obra, seria aventar essas possibilidades de trânsito, né, mas ancorado no objeto gráfico, ancorado na brochura, na encadernação, né, para talvez escapar, né, de, digamos, excessos retóricos, como se o ato crítico estivesse a mercê da maior ou menor habilidade, né, verbal do leitor, que sistematiza a sua leitura, né? O crítico nunca vai deixar de ser um leitor especializado, né? Mas para considerar os textos nessa dimensão objetal e material, né? Para que esse escrúpulo com a materialidade do texto se traduza ocasionalmente numa compreensão de textualidade mais ampla, por assim dizer, né? Então, isso foi o que eu programei e propus, né, como conversa aqui entre nós, e eu vou já começar mostrando as obras, e eu não fiz uma lâmina em PowerPoint, justamente para enfatizar essa materialidade do livro, ainda que tomada de segunda mão, como é o caso da obra de Cecília, né? Ocasionalmente isso vai prejudicar a visualização de vocês, mas eu vou fazer o máximo para descrever o que é que está grafado na obra, tá certo? Então, só para mapear, né? A gente Cecília, que são, respectivamente, Nunca Mais e Poema dos Poemas, né, que são, respectivamente, de 1923 e 1925, essa é a datação oficial, mas a minha expectativa é que aqui a gente possa justamente especular algo em torno disso, né? E o fato de eu estar dando ênfase a esse aspecto visual, gráfico, da ilustração do texto da capa do livro de Cecília, é que os primeiros livros dela foram sim, e Baladas del Rei, né, que é de 25. Né? Na realidade, os dois livros, Nunca Mais e Poema dos Poemas, embora sejam dois livros, foram publicados conjuntamente, então podem ser concebidos como uma obra só. Né? Então, a gente vai falar desse, em seguida, Baladas del Rei, que foram todos ilustrados e tiveram a capa produzida pelo seu primeiro marido, que foi Correia Dias, né? E aí reside todo o interesse, né? Então, só para dar uma noção gráfica, ainda que como mancha gráfica, né? A capa do primeiro livro teria essa disposição aqui, né? Nunca Mais, eu acho que é a única coisa que vocês estão conseguindo ver. Mas, enfim, eu queria mostrar, na verdade, algo que é impossível, que é a assinatura de Correia Dias, que talvez esteja um rabisco aí para vocês, muito leve em branco. Isso é a assinatura de Correia Dias, que, enfim, está aqui apresentado como primeiro marido de Cecília Meirelles, mas antes de ser marido dela, ele era artista plástico e considerado, não só em Portugal, mas aqui no Brasil também, né? E esse livro, que, como eu estava dizendo, Nunca Mais e Poema dos Poemas tem essa dimensão dúbia, né? Que podem ser dois e podem ser um, né?
também, no aspecto visual, ele se desdobra dentro do livro, né? Teve aquela primeira imagem, que é reproduzida aqui, só que agora com o título exclusivo de Nunca Mais. E vocês ainda não estão vendo, mas essa mancha aqui, essa mancha branca, abaixo do título, é a assinatura. É a assinatura que agora está um pouco mais nítida do que a anterior. E aqui tem um dado curioso, que abaixo da assinatura está datado como 922. Né? E isso tem todo interesse historiográfico, porque tendo a obra sido publicada somente em 23, o fato é que a capa já tinha sido produzida em 22 pelo artista plástico Correia Dias. Né? Ora, todo mundo sabe que não se faz a capa antes do livro, tá certo? Então, se em 22 tinha a capa, significa dizer que em 22 tinha um livro. Né? Muito embora, oficialmente, ele foi publicado somente em 23. Né? E aí tem a outra gravura, que é esse poema dos poemas. Veja que a figura ilustrada mudou e aqui a gente tem também a assinatura com 922 Correia Dias. Eu esqueci de dizer, mas eu estou aqui pegando de segunda mão essa edição, né, da poesia completa de Cecília, que tem a organização de Antônio Carlos Sequim. Antônio Carlos Sequim é conhecido majoritariamente como leitor de João Cabral de Melo Neto, mas ele também organizou, né, a poesia completa, tanto de Cecília Meirelles quanto de Ferreira Goulart. E aqui ele teve essa liberdade editorial, né, de reproduzir as capas, e é interessante, né, fazer esse movimento um a um, né, o que, de algum modo, se radicaliza no livro seguinte, que é Baladas para El Rei. Veja que aqui vocês já podem visualizar com mais clareza, né? Não só a capa propriamente, mas percebam que logo abaixo do nome de Cecília tem desenhos de Correia Dias, tá certo? Então, se antes vocês tiveram que confiar na minha afirmação e na minha boa vontade, agora está mostrado. O Correia Dias subscreveu quase que em letras tão garrafais quanto da própria Cecília, né? De maneira que ele se faz uma espécie de coautor, né? Ou de subscritor, né? Ou de alguém que tivesse como que avalizando, né, o livro da sua esposa. Bom, isso nos leva, pelo menos, a duas considerações. A primeira é dessa produção, por assim dizer, conjunta, né, de uma poeta com um artista plástico, que não é incomum, né? Mas acresce a isso que o artista plástico em pauta era o marido, né? E se considerarmos que estamos aí nos idos de 1920, né, isso tem implicações, né, não só porque o ambiente literário era um ambiente predominantemente masculino, né, mas o papel, né, de um artista plástico renomado, que, sendo marido, de algum modo avaliza a obra, né, a dimensão desse contexto histórico. Né? Por que eu estou dizendo isso? Veja, a simples ilustração, a simples grafia, né, dessas capas nos levantam um sem número de questões, né, de ordem artística, estética, né? Se uma obra é de uma autoria única, se a mesma obra pode ser entendida como de uma coautoria, considerando aí a autoria verbal com a autoria
de ilustração ou plástica, né? Mas também essa relação, né, conjugal que se transfere para a produção artística, né? E mais ainda que o Correia Dias, né, sendo reconhecido tanto em Portugal quanto aqui, já na época, né, ele padecia, né, de depressões e coisas afins, e alguns anos depois ele veio a se suicidar, né? O que joga ainda alguma brasa aí na fogueira desse emaranhado que é o consórcio entre a autoria e a ilustração, né? No caso de Cecília Meirelles, né? Para reforçar a ilustração, veja, estamos na década de 1920. Esses dois livros, tanto Nunca Mais e Poemas dos Poemas, quanto Baladas para El Rei, foram publicados na década de 1920. Tem até aqui, eu estou levantando uma especulação, se o tempo de publicação coincide com o tempo de concepção, uma vez que o próprio Correia Dias, né, junto à sua assinatura, grafou lá o ano de 1922. Né? Então, afora esses dados, né, da relação conjugal, é preciso registrar que estamos na década de 20. Né? E aí eu dou um salto para a década de 50, né, e depois 60, que é quando João Cabral já é um poeta conhecido, né? Já um poeta reconhecido, de modo que ele já havia publicado antologias de seus poemas, mas aí teve essa publicação consagradora em 1956, que é Duas Águas, né? Só para, né? Duas Águas, tal como foi publicado pela José Olímpio, né? Essa é a capa. E eu vou ler rapidinho para vocês o texto que está grafado na orelha, tá certo? Então, a ideia é essa, que depois de falar das obras, eu faço um comentário sobre textualidade, paratexto e coisas afins. Mas, antes disso, eu vou ler aqui a orelha que está grafada nesse volume de João Cabral. É um volume cujo título é Duas Águas, mas que ele reúne toda a produção acumulada até ali. Ou seja, João Cabral começara a publicar em 1942, com Pedra do Sono. Depois disso, ele teve Engenheiro, Psicologia da Composição, O Cão Sem Plumas, O Rio. E aí, em 56, ele tem uma espécie de surto, né? E publica uma cambulhada só, Morte e Vida Severina, que era inédito, veio ser publicado aqui primeiramente, né? Mas também Paisagens com Figuras e Uma Faca Só Lâmina. Né? Então, tudo isso está reunido nesse volume, né? Que é uma coleção de vários livros de João Cabral, tá certo? Então, eu vou ler aqui o texto que consta na orelha do volume. Né? O presente volume encerra a obra completa, até a data, do poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto. Duas Águas, feliz sugestão de Aníbal Machado, para o título do volume, corresponde não a poemas herméticos e poemas claros, não a poemas regionalistas e poemas universalistas, tampouco a poemas tensos e poemas distensos, formalmente, pois que, a rigor, tais oposições não existem radicalmente na produção do autor de Um Engenheiro. Duas Águas querem corresponder a duas intenções do autor, e, decorrentemente, há duas maneiras de apreensão por parte do leitor ou do ouvinte. De um lado, poemas a serem lidos em silêncio, numa comunicação a dois, poemas cujo aprofundamento temático exige quase sempre
concentrado exige mais do que leitura, releitura. De outro lado, poemas para auditório. Essa é outra água. Poemas para serem lidos em silêncio e poemas para serem lidos em auditório. Numa comunicação múltipla. Poemas que, menos que lidos, podem ser ouvidos. Em outros termos, o poeta alterna o esforço de melhor expressão com o de melhor comunicação. Notará o leitor ou ouvinte que este volume, por força de sua disposição em duas águas, não dá a obra do poeta na ordem cronológica de criação. Além disso, em cada água, a cronologia vai do presente para o passado, desobedecendo às praxes consagradas da cronologia, né? É que, em verdade, esta será provavelmente a ordem lógica e psicológica, pois que o mais atual é mais presente e mais vívido, o que, sem dúvida, facilita o acesso à obra. Então, eu queria destacar daqui algumas informações. A primeira é que esse batismo de duas águas foi feito por Aníbal Machado, né? Que hoje é um autor menos, digamos assim, badalado, mas que foi presidente da União Brasileira de Escritores, né? Em cujo seu entorno, né, era muito frequentado, a sua casa no Rio, e nesse momento, na década de 50, era frequentada, inclusive, por João Cabral, né? Então, a sua atuação foi não só no âmbito da literatura propriamente, mas também no teatro, né? Tendo ele movimentado muito grupo, muito espetáculo. E a filha dele, né, Maria Clara Machado, que era a diretora do Tablado, e já era muito jovem, mas já era diretora, né, foi quem encomendou Morte e Vida Severina. Então, se o Morte e Vida Severina existe, é porque Maria Clara Machado, investida da condição de diretora, solicitou uma peça de Natal ao poeta João Cabral de Melo Neto, que frequentava a casa de seu pai. E daí surgiu Morte e Vida Severina. Então, com isso eu quero aqui emaranhar, né, aspectos historiográficos com aspectos subjetivos e aspectos conceituais, porque, ao que parece, e se quem me confiou essa informação foi o próprio João Cabral que escreveu essa orelha, né? E ele se defende, né, que essas duas águas, né, propostas por Aníbal não dizem respeito a condicionantes estéticos, né? Mas dizem respeito a um condicionamento de leitura. Qual é a postura que se solicita do leitor, ocasionalmente em silêncio, ocasionalmente em voz alta. Tá certo? Então, isso é uma coisa, né? A outra orelha que eu queria ler para vocês é desse livro aqui, Terceira-feira, que também não é um livro em si, mas é um volume que reúne 3 livros, né? Quaderna, 2 parlamentos e serial, que era inédito até então, né? Os 2 livros que já tinham sido publicados haviam sido publicados no exterior, sendo o primeiro em Lisboa e o segundo em Barcelona. Então, na real, foi esse volume aqui quem tornou essas obras acessível ao público brasileiro, tá certo? E aí essa capa muito, enfim, chamativa é de Aloysio Magalhães, que era também parceiro de João Cabral, com quem já havia publicado, né? Mas eu não vou falar da capa, não, vou falar da orelha, né? E essa orelha é bastante interessante porque tem uma carta, né? João Cabral escreveu uma carta para os editores e, enfim, a editora é
a editora do autor, né? Veja assim. A editora do autor. A editora do autor, a editora do autor é um nome bastante sugestivo, mas é porque, de fato, os editores eram autores, né? Era Fernando Sabino e Rubem Braga, com alguma assistência de Bandeira, Vinícius, essa moçada toda. De maneira que eles eram amigos entre si, obviamente, né? Mas tinha essa distinção, né? Autor que escreve e autor que edita, né? Mas nessa distinção, autor que publica o outro autor, né? João Cabral, na condição de poeta, escreveu, e ele não especifica para quem, né? Mas foi reproduzido aqui, né? Enfim, opa, desculpa. Aqui tem uma quantidade de títulos que ele mesmo sugere. Ele sugere uma quantidade de títulos para a própria obra. É uma maluquice, né? Você diz, olha, você pode publicar e você põe o título que você quiser. Eu vou sugerir aqui uma meia dúzia para você e você decide o que você faz, né? Mas é mais ou menos isso, né? Bom, aí tem... Aqui está grafado o seguinte, terceira-feira, né? De um bilhete do autor ao editor, né? Aqui vai o livro, isso é João Cabral falando, tá certo? Aqui é explicitamente João Cabral, assumidamente João Cabral, né? Aqui vai o livro, título, botei terceira-feira, no sentido de ser esta a terceira vez em que saem poemas reunidos meus em edições comerciais do tipo Feira Livre. Mas não é definitivo. Poderia ser igualmente História Natural, Poesia partida em 4, Segunda Mesa, Prosa em Poesia, vários poemas vários, novos poemas reunidos, ou apenas poesias, poemas, etc. Ainda tem um etc. Né? Se você preferir qualquer destes, veja, se você ele está dirigindo a um destinatário particular, né? Não é o secretário da editora, não, é alguém. Né? Se você preferir qualquer destes, risque o que já está escrito nos originais e escreva o novo. Esse é João Cabral. Bom, aí em seguida tem um trecho de Álvaro Lins, né, que não, obviamente não é mais João Cabral, mas eu queria destacar isso, né, como essa orelha que traduz uma carta, né, tem um poder de iluminar a obra pela sua própria nomeação. Veja, quando ele diz a terceira-feira, porque é edição vendida à Feira Livre, ele já desqualifica a própria publicação. Né? Mas aí ele desqualifica mais ainda com esses títulos. Vários poemas vários. História natural. História natural. É qualquer coisa, né? Mas tem um que eu acho que caberia talvez melhor, que é esse Poesia partida em 4, né? Porque aqui, né, nesse volume, é quando João Cabral se consolida como esse estilo expressional que se pronuncia, sobretudo, por meio da quadra. E todos os 3 livros, quaderna, já diz no próprio título, né? 2 parlamentos bem entendido, nessas edições, né? E depois serial, todos esses livros foram escritos na totalidade e na particularidade em quadra. Né? Tem um problema editorial que depois aparece, é que na edição da Poesias Completas, né, que é de 68, portanto, na mesma década. Sim, esse livro foi publicado em 1961, né? E aí, em 1968, tem
a publicação de poesias completas, né, que é uma espécie de cartão de apresentação para a Academia Brasileira de Letras, a qual João Cabral ia se candidatar no ano seguinte, né? Mas, antes disso, o livro Dois Parlamentos, por exemplo, era todo estruturado em quadras, né? Então, ele cabia perfeitamente nesse Poesia Partida em Quatro, né? Mas aí depois, sabe-se lá por qual razão, por sugestão editorial, ou sendo os editores os amigos, né? O fato é que a estrofação do livro Dois Parlamentos, que a princípio era toda estruturada em quadras, passou a ser estruturada em estrofes de 16 versos, que é algo absolutamente esdrúxulo, né? na produção de João Cabral, mas que esse volume registra, particulariza e sinaliza, né, esse estilo em processo, né, que é o que eu queria mostrar para vocês. Bom, eu fico falando aqui, eu perdi, desculpa, eu não vi quando foi que eu comecei. Alguém tem uma noção de quanto tempo mais eu tenho para falar, só para meu... Eu acho que poderia ser mais uns 10, 15 minutos e depois a gente abre para perguntas. O que você acha, Everton? Pode ser? Perfeito, perfeito, né? Então, com isso, eu só queria assim, aventar possibilidades de apreensão do texto literário, né? Não na sua, digamos, sugestão interpretativa, mas pelo que a própria materialidade gráfica do volume sugere e enuncia como significação. Significação essa que não está fechada, né? Quer dizer, não dá para dizer que aquela edição primeira é mais oportuna, ou mais adequada, ou mais verdadeira do que a última. Mas nesse cotejo dá para se perceber não só como se forja um estilo expressional, mas como tem algo que, tendo se gravado naquele momento primeiro, de algum modo contradito ou repercute de outra maneira em outro momento da expressão autoral. Eu falei, por último, de João Cabral de Melo Neto, mas, obviamente, que isso se aplica também a Cecília Meirelles, notadamente porque as marcas relativas ao primeiro marido foram apagadas, né? Enfim, como todo mundo sabe, né? Enfim, Cecília Meirelles veio a se casar depois, em segundas núpcias, e de certo não era conveniente, né, que a sombra do primeiro marido, né, ali estivesse, inclusive porque ele morreu de maneira trágica, né? Ele se suicidou, enfim, tem um sem número de questões que são aventadas em decorrência dessa disposição gráfica. Oi, para mim congelou aqui, não sei se foi o sinal. Não, tá beleza, tá beleza. A gente está te acompanhando bem. Perfeito. Então, essa significação, né, que é processual, né, ela tanto mais interessa quanto mais a gente considerar que são obras da modernidade, né? Porque essa estratégia de cotejo voltada para a fixação do texto, esse tipo de coisa, né, parece muito facilmente aceitável quando aplicada a obras, enfim, clássicas ou medievais, ou talvez até o século XVIII, né? Parece muito adequado que se lance mão desses procedimentos oriundos da filologia, né? E mais modernamente da crítica textual, ou se quisermos da crítica genética. Mas o interessante é que a própria produção moderna como que solicita esse tipo de apreciação, não como em idiosincrasia interpretativa, mas em vista desse próprio escrúpulo com o que foi registrado no primeiro momento e que ocasionalmente se apagou,
por uma razão ou por outra. Pode até ser apagado por vontade deliberada do autor, ou da autora, né, no caso. Mas tem um processo histórico que, para interesse público, que para interesse civil e simbólico, né, convém que seja pontuado, né? Porque nós não estamos falando aqui, né, de idiosincrasia pessoal, nós estamos falando de bens simbólicos, né, que, portanto, precisam ser cotejados na materialidade de sua confecção, de sua elaboração, né? Elaboração essa que vai sofrer a interferência de agentes externos, quer pensemos como agentes externos, os organizadores, os próprios revisores e também os autores. Então, o que interessa é ter essa dimensão em perspectiva para a gente ver no corpo a corpo, contexto, em face de cada edição, né, o que é que se consuma como textualidade, não só percebendo no cotejo, né, nas reedições, como isso se perspectiva, mas em cada edição particularmente, né, porque ocasionalmente os textos mudam. Então, a gente pode estar falando de um mesmo poema de João Cabral, para ficar no exemplo, né? E aí diz, não, mas esse poema está no estrofe de 16 versos. Ou esse poema está em 4 quadras. Não, primeira pergunta é, de qual edição você está falando? Né? Então, não é para desqualificar uma nem outra, mas perceber que houve um processo, né, que fez com que a obra se sedimentasse assim ou assado, né? Se não tiver mais nenhum efeito, pelo menos fica claro que isso não foi produto de uma, digamos assim, de uma força demiúrgica, né? Como se fosse assim, fabricado no faça-se a luz, mas houve um processo material, né? Mercadológico, como quisermos, né? Mas que serve de substância para isso. E aí, nesse cotejo entre a materialização do objeto e o ato de leitura que é solicitado do leitor, que vai organizar a sua leitura para ser partilhada com outras, e nós, professores, não fazemos mais do que isso, que é partilhar nossa experiência de leitura com outros leitores, né? Seja em sala de aula, seja quando nos investimos do pedestal de crítico, né? Então, no final, essa partilha de leitura, né, ela também não pode ficar à mercê de rodopios retóricos, como se coubesse a cada um organizar suas intuições ou sugestões à revelia do próprio objeto de acordo com o instrumental eleito. Ora, todos os instrumentais, a princípio, estão valendo, desde que em devida observância do objeto em pauta. Então, esse escrúpulo para com o primado do objeto, eu quero crer que seja uma maneira consequente a que nós podemos chamar de ética, já que a ética para nós não se pauta, né, pelo encobrimento ou pela revelação do que o outro faz, uma vez que o que nos interessa é a circulação de informações, né? Circulação de informação essa que vai ser tanto mais oportuna quanto maior for o grau de explicitação das particularidades que formaram a obra, edição por edição, e as edições reeditadas conjuntamente. Bom, eu vou me conter aqui a minha empolgação para que vocês, enfim, dialoguem comigo, o que seria naturalmente melhor, né? Mas eu queria reiterar e reforçar os meus mais sinceros agradecimentos, né? Não só à pessoa de Wilson, a quem eu
cultuo desde quando éramos jovens professores lá em São Paulo, né? Mas a recepção muito generosa, muito fraterna, né? E cidadã, né? Que é algo que está hoje é quase uma espécie de arcaísmo falando essas coisas, mas a gente precisa falar, né? Então, meu mais sincero muito obrigado a vocês pela atenção. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Muito obrigada, professor Everton, por essa partilha, justamente, né, do que pode ser uma pesquisa, do que é uma pesquisa em literatura, e eu acho que para uma aula inaugural foi extremamente importante, né, seguir o seu raciocínio, o seu desenvolvimento, esse trabalho em processo, né, que é o que a gente vive, né, nas ciências humanas, né, na literatura, na pesquisa em literatura, né, como é difícil a gente refletir sobre isso e o nosso papel, e como é desvalorizado, né, e cada vez mais, né, a gente tem essas ameaças, né, às nossas pesquisas, e quanto mais isso acontece, mais a gente tem que se afirmar nisso e mostrar, né, quais são esses nossos instrumentos, como é que a gente trabalha, né, de deixar isso claro, né? Então, muito obrigada, foi bastante claro, eu acho que foi muito esclarecedor para os ingressantes, as ingressantes aqui no nosso programa, e alguns que já são veteranos aí, que eu estou vendo os nomes. Então, muito obrigada. Então, gostaria de passar para o debate, professor Wilson, se quiser dizer alguma coisa, e aí vocês podem se inscrever levantando a mãozinha. Então, vamos ouvir o professor Wilson e depois a gente pode passar para o debate. Muitíssimo obrigada. Bom, queria agradecer o Everton, foi muito bom, também concordo com você, Glória, acho que o fundamental você disse, né, assim, acho que a reflexão que ele traz esse elemento ético, né, associado a essa exigência da pesquisa, a questão do rigor, ao modo como o deslocamento do suporte físico faz com que o texto possa ganhar ou perder conotações, e como às vezes nesse processo de ganhar e perder pode ser um processo, como ele falou, como você já disse, o Everton já falou, é um processo que a gente precisa reconstruir, compreender para entender melhor o texto e partilhar melhor essas leituras. Ou pode acontecer algo que também é muito comum e, infelizmente, é algo que melhorou nos últimos anos, mas continua sendo um problema, que é o fato de que as nossas editoras não são propriamente muito cuidadosas ao reeditar um livro, né? A gente tem reedições muito pouco cuidadosas. E isso pode acabar, quer dizer, a depender da edição que se use, se não se fizer essa pesquisa, se não se buscar esse rigor, esse cuidado, essa atenção para a materialidade do texto, para o modo como o próprio livro foi sendo trabalhado pelo autor, construído pelo autor, como o poema foi sendo construído, como o Everton falou, como a gente pode acabar, na verdade, empobrecendo a leitura. Né? Quer dizer, no fim das contas, a gente perde elementos fundamentais que justamente porque a gente está diante de um suporte que destituiu aquela obra de outros elementos que faziam parte dela. Né? Então, só reforçar isso. O Everton já disse tudo isso, só estou repetindo o que ele falou, só para a gente ter um ponto de partida. E agradecer mais uma vez o Everton, agradecer o trabalho com a Glória e com o André, que foi excelente, foi muito bom fazer. Agradecer a Juliana de novo e abrir para perguntas para a gente conversar. Né? Inclusive perguntas para a Juliana, se alguém quiser, né? Estamos aqui, né? A aula são os dois, a Juliana dando as boas-vindas e falando da experiência dela, e o Everton trazendo para a gente uma reflexão sobre a pesquisa na nossa área. Sim, com certeza. Bem lembrado, viu? Então, vocês podem levantar a mão aqui, né? Acho que todo mundo já conhece um pouco o Teams, né? Vocês já estão tendo aula, estão tendo as aulas no Teams. Juliana.
não é propriamente uma pergunta, mas eu gostaria de aproveitar para fazer um comentário com o professor Everton. Essa questão toda que você traz, sobretudo do aspecto visual, da materialidade, né, eu queria só destacar que isso tem sido tão relevante aqui atualmente, né, Glória, que dentro da nossa linha de pesquisa, literatura e outras artes, nós temos alguns trabalhos, né, que visam essa questão também do significado das relações entre o texto e a imagem. Eu, propriamente, tenho estudado as relações da literatura com a imagem fixa especificamente, né? Eu não trabalho, por exemplo, com cinema, mas a pintura, a ilustração, as gravuras, a fotografia, né? O meu trabalho de doutorado, eu estudei especificamente essa materialidade da fotografia colocada junto ao texto literário, e uma das questões que eu levantei, e a gente vem tratando na disciplina, né, alguns dos estudantes dessa disciplina, inclusive, talvez tenham se sentido provocados, é essa ideia de uma autoria coletiva, né, dessa potencialidade do suporte, de como aquilo vem colocado, e até que ponto, então, encarcerar a autoria naquele que está, né, que leva o título lá no livro, né? Então, esses são debates que a gente tem se feito. Então, eu queria muito agradecer essa sua provocação inicial, né, também trazendo a importância do paratexto. Acho que tudo isso é muito relevante para a gente que trabalha com texto literário, que às vezes a gente acaba esquecendo, né? Acho que foi o Wilson colocou muito bem isso, deixando de lado, como se a arte literária, né, ela fosse totalmente desprovida de todos os suportes que a acompanham e que, inclusive, possibilitam a sua existência, né? Como se a palavra tivesse esse teor tão sagrado que bastasse ela, né, como significado, e no caso não, muito pelo contrário, como você bem nos trouxe aqui, e agradecer por essas informações todas. São dois autores que sou extremamente fascinada pela Cecília. Minha entrada no mundo da literatura foi via Cecília Meirelles, então foi um reencontro muito agradável. Muito obrigada. Que maravilha, Juliana. Pegando carona na sua fala, eu tomei a liberdade de postar aqui no bate-papo um link de um texto meu que é a linha em Miró, né, como tradução dos versos de Murilo Mendes e João Cabral. É mais ou menos isso. Eu digo, o movimento que Miró faz na linha corresponde ao movimento do verso de João Cabral, que, enfim, não é contínuo, não é linear, não é cursivo, né? E também Murilo Mendes, enfim, e os dois se ocuparam, né, de fazer versos para Miró, e João Cabral tem um ensaio, né, João Miró, que em sua versão original foi acompanhado de seis ilustrações do próprio Miró, né? Então, esse jogo entre texto, imagem, texto, ilustração, é algo muito produtivo, né, para o rendimento, né, da leitura, da representação, né? E, no caso, né, nós temos, né, vários capistas de primeira linha, né, que ocasionalmente a gente chama de Caribé, ocasionalmente de Santa Rosa, ocasionalmente de Ciro, né? Enfim, Feigl-Strauber, né? Então, assim, há um sem número, né, de artistas plásticos de primeira cepa, né, que já que a palavra está na moda, né, que se imbuíram, né, dessa tarefa de ilustrar. Então, acho que, nesse sentido, a literatura brasileira tem um universo em expansão, né? Enfim, eu trabalho com Joaquim Cardoso também, né, que teve, enfim, ilustrações de Feigl-Strauber, de Burle Marx, né? Enfim, eu acho que esse diálogo é muito frutífero, né? Eu até mostrei a capa de Aloysio Magalhães, mas, enfim, por uma questão de
economia, eu achei por bem não comentar naquele momento, mas eu quero aqui dizer em alta e viva voz que eu sou absolutamente fissurado por esse tipo de especulação e que eu acho que dá margem para o entendimento, né, da representação simbólica plástica e como elemento paratextual, né, seja tomado como ilustração, seja como capa, porque ocasionalmente, né, enfim, pegar, por exemplo, sei lá, Guia de Ouro Preto, de Manuel Bandeira, né, está todo ilustrado por Luiz Jardim, que coincidentemente também era autor, né? Então tem toda digamos, uma especulação acerca da nossa historiografia ou da nossa construção simbólica que se faz mais oportuna quando esses artefatos estão materializados, concretizados na própria edição, porque aí não fica assim uma ilação engenhosa, sai desse nível, a coisa adquire um outro estatuto quando você mostra, olha, está na capa, não é porque eu queira, é porque está lá, né? Eu acho que dá um outro chão para essa reflexão, né? Enfim, eu dei um exemplo aqui, mas teria inúmeros, né? O fato é que essa confecção, né, do artefato, da brochura, da encadernação, né, traz a discussão para um outro horizonte, né? E aí valoriza ainda mais esse ato de leitura que fica potencializado, né? O ato de leitura fica mais dinâmico, fica mais aberto, né? Porque aí a gente se isenta de comprar o discurso historiográfico no grosso, né? O discurso historiográfico vai ter que ser compatibilizado a essas circunstâncias, né? E o que é o discurso historiográfico, se não um acúmulo de leituras, né? Enfim, teve uma porção de gente que falou que, sei lá, Castro Alves era romântico, então ele vai passar a pontuar lá no panteão dos românticos brasileiros. Por quê? Porque alguém chama ele de romântico. E se houve mais de um, quer dizer, o conceito, seja historiográfico, seja teórico, né, ele não deve ser antecipado ao exame da obra, né? E eu não estou falando com os conceitos, porque eu sou professor, né? Mas o que eu estou problematizando é justamente essa adequação, esse ajustamento, né? Porque, enfim, eu quero crer como a maioria de nós, né, teve assim, uma sobrecarga de informação historiográfica, né, no ensino médio, e os nossos cursos, né, começam com disciplinas de teoria, né? Nada contra em teoria. Eu fui formado no mestrado e doutorado em teoria. O que estou dizendo é esse enfrentamento do texto, né, como que disponibiliza um outro nível de compreensão, outro nível de investigação, e isso se traduz numa outra racionalização, né, do objeto literário, simbólico, como quer que a gente queira. Enfim, eu vou me calar um pouquinho, que tem esse vício de professor de começa a falar e não quer parar nunca mais, né? Mas muito bom. Virgínia, obrigada por ter vindo, né? Nossa colega aqui do Pós-Lit, a professora Virgínia, pode falar. Boa tarde a todas, a todos, a todos. Obrigada, pessoal da comissão da aula inaugural. Obrigada, professor Everton. Me ouve bem? Sim. Me ouve bem? Sim, perfeitamente, obrigada. perfeitamente. Obrigada. Eu achei muito interessante a sua fala e vem ao encontro de algumas preocupações, porque eu tenho algumas facetas aqui na Universidade de Brasília. Na graduação, eu sou professora de teoria literária e de fundamentos da história literária.
e a gente trabalha muito a historiografia, e eu gosto de trabalhar com eles também a questão da materialidade da literatura, né? Do que nós pensamos, o que é literatura, o que é o seu objeto material. E na pós-graduação eu atuo na área de representação na literatura contemporânea, que também está se debatendo com essas novas materialidades e também uma questão de mercado, né? Que é muito importante. E só como um adendo, eu tive uma aluna aqui na pós-graduação, a Aline Paiva de Lucena, que fez uma dissertação belíssima na área de contemporânea, só sobre as capas, a relação entre as capas dos livros da coleção Amores Extremos, uma coleção da Record, que eram livros de encomenda, e a sua relação com os textos, né? Então, ela vai fazer toda essa análise paratextual, e como livro de coleção, e é uma coleção contemporânea, tinha uma questão um pouco diferenciada, porque aí você tem a marca, né, da capa, que é um pouco diferente das questões, talvez aí de uma capa ilustrada por um pintor, e a questão aí da Cecília Meirelles e do Dias, né? Então, essa é um comentário, foi uma dissertação belíssima, que ela conseguiu fazer isso na discussão da contemporânea, corpo, se a capa seria o corpo do livro, e o que é o invólucro, e a questão da coleção, e a questão do mercado, né? Como, às vezes, o escritor, a escritora não tinha um controle sobre todo esse processo, né? Que eu acho que tem mediado tanto. Então, eu vou trazer uma pergunta, é só esse comentário, e uma pergunta que eu fico muito curiosa, porque eu, como dou aula de historiografia literária também, e a gente trabalha muito com Roger Chartier, né, Márcia Abreu, da Unicamp, o pessoal da Instituto de Estudos da Linguagem, né? E a questão e a contemporaneidade, né? Esse objeto que hoje a literatura tem circulado em meio digital, né? Como é que a gente pode fazer, o que você acha, professor Everton, de uma reflexão sobre esse objeto que, de novo, como diz o Roger Chartier, a gente começa a ser deslizado na tela, como é que a gente pode pensar essa fruição dessa literatura em meio digital e o paratexto, que parece que dá uma modificada nessa nossa relação, eu, pelo menos, gosto muito da materialidade livro, e percebo, principalmente entre os alunos de graduação, quase que não há livros nessa intermediação, né? Um consumo em cima de um objeto eletrônico, né? Que dá um nível de intervenção do leitor muito maior, né? Também, se a gente pode pensar. Não sei se você tem refletido sobre isso, é uma coisa que eu também gosto muito do tema que você trabalhou, bastante até. Obrigada. Imagina, Virgínia, eu que agradeço pela pergunta, pela reflexão muito generosa, né? Eu tenho alguns insights, algumas hipóteses, mas isso, enfim, como você mesmo já sinalizou, né, é um universo em expansão, né? Então, assim, eu vou reforçar aquela minha afirmação anterior, né, que eu acho que o grande lance, eu acho que a grande descoberta é perceber que esse instrumental de leitura, que era facilmente aplicável a Gregório de Matos, por exemplo, né? Você tem 10 códices de Gregório de Matos, você vai ter que fazer um bem bolado ali para chegar a um consenso do que é um poema, né? Ou, enfim, a edição primeira, né, do primeiro livro de Cláudio Manuel veio grafado como orbas, para designar obras. Então, assim, esse tipo de graia, né, como que demandava esse instrumental filológico da crítica textual. O fato é que, como o Wilson, enfim, também sinalizou, né, o nosso
repertório editorial não é exatamente um mar de rosas, sobretudo porque a gente não tem essa tradição de edição crítica, né? Então, se você vai pegar as edições, né, mesmo de obras completas, né, está lá faltando um poema, às vezes está faltando um livro. E você compra como obra completa. Então, como é que você vai explicar isso para um leitor, né, iniciante, ou que simplesmente teve a boa vontade de acreditar que aquele volume trazia o que for anunciado comercialmente, né? Então, esse descompasso, né, da nossa falta de edição crítica, né? Quer dizer, tem uma aqui, outra acolá, mas sistematicamente nem os nossos autores mais celebrados têm edições críticas, né? Ou não tem na totalidade, né? Então, isso cria uma espécie de vício, né, da editorial que se traduz para o leitor, né? E aí eu estou falando, escolhi 2 poetas modernos, né? Uma poeta e um poeta, mas eu diria que, bem entendido, ponderadas todas as particularidades da contemporaneidade, de ter mais acesso, de as reedições poderem ser emendadas no espaço de tempo mais curto, eu acho que o problema está colocado igualmente. Por quê? Porque, dá um exemplo hipotético, mas que eu já ouvi alguém relatar, né? Um determinado autor começa a escrever no blog, né, ou num site, e lá pelas tantas ele acha que aquilo deve alçar a dignidade de livro, né? O que dá a entender que existe hierarquia entre a veiculação no livro e a veiculação no blog. Ora, nada impede que ele próprio, por conta e risco, faça alguma alteração, alguma emenda do verso ou da estrofe, ou algum poema que teve grande voga num determinado momento, deixou de interessar ele, por razão qualquer que seja. Então, nem sempre o que é grafado de modo impresso corresponde à trajetória autoral feita por algum mecanismo digital. Então, acho que esse trânsito do meio digital para o meio impresso, né? E ainda se faz muito livro impresso, né? Para dar só um exemplo, né? Basta lembrar da editora Patuá, que, enfim, com uma pegada, digamos assim, manufatureira, né? Mas, assim, com uma entrada dissidente no mercado, né? Mas deu visibilidade a muita gente, e com capa, e ocasionalmente com ilustração, com a preocupação editorial para além da grafia. Mas eu quero dizer, tanto no plano da grafia dos poemas, da coleção dos poemas, quanto do seu design gráfico, né? Tem alguma desestabilização que merece atenção, pelo menos para a gente fugir da ilusão de que os poemas ou de que as obras são portadoras de uma essencialidade, ou que tem uma verdade imanente, ou que tanto faz ler um poema num suporte como o outro. Se não servir para mais nada, essa diferença de suporte, eu acho que já dá pano para muita manga, né? E aí eu acrescentaria dizendo que, com essa nossa massa de informação, há uma espécie de prevalência do significado, como se a obra estivesse condenada a veicular determinados significados. Ora, o processo de significação, porque é construído, né, ele está necessariamente dependente, ele é caudatário do significante que lhe serve de suporte. Aliás, é uma aula de teoria básica, né? O signo
depende do significante, né? Que eu acho que a gente tem que realçar para não cair na ilusão de que o significado está dado. Eu acho que essa é a armadilha de que a gente deve fugir. E aí potencializa o nosso papel de leitor. Enfim, eu estou dando meu testemunho. Obrigada, Everton. Tem mais uma mãozinha levantada da Samea Lira. Pode ligar seu microfone. Oi, é Sâmia. Acho que eu não sou... Samia, desculpa. Meu nome não é acentuado, mas deveria, né, para ser pronunciado corretamente. Deixa eu abrir aqui minha câmera. Boa tarde. Eu gostei muito da aula, professor. Muito obrigada. Talvez eu tenha me desviado um pouquinho do caminho, mas eu tive uma dúvida e eu gostaria que o senhor comentasse mais um pouquinho sobre por que uma edição que propõe um tratamento rigoroso, mais investigativo da forma, sobretudo em relação aos livros de poesia, não poderia ser considerada melhor que uma outra em que há versos elencados de maneira diferente daquela criada na obra original pelo autor. Então, assim, não entendo muito bem por que é que essa obra não pode ser considerada melhor, já que ela priorizou e ela teve todo esse trabalho de mostrar para o leitor e atualizar para o leitor como é que, de fato, essa obra foi pensada. E, enfim, era isso. Muito bem observado, Sâmia. Obrigado pela questão, que acho que tem uma centralidade, sim, né? Veja, quando a gente pensa em edição crítica, né, sempre está em pauta a fixação do texto, né? Ou seja, qual é o texto que deve ser priorizado como definição textual, né? Seja ele o texto original, que foi, sei lá, suponhamos que um poema tenha sido distorcido pelo revisor, né? Ou que, por vontade autoral, o próprio autor interveio na sua grafia e, nesse caso, o que interessa não é a primeira versão a ser fixada, e sim a última. Então, seja como estou falando aqui, digamos, de duas hipóteses filológicas para definição do texto, ou seja, aquele texto primeiro, né, em sua inteireza, em sua originalidade, né, se é que podemos dizer isso, ou a última versão que o autor produziu em vida, né? Isso em termos, digamos, ideais, ou em termos de uma vontade de fixação do texto, né? Tem toda a sua, como dizer, legitimidade conceitual. Acontece que, diante dos casos concretos, essas idealidades são como que suprimidas, são como que subjugadas, né? Deixa eu tentar dar um exemplo, né? Aliás, eu já dei o exemplo. O exemplo é de dois parlamentos, né? Dois parlamentos foi grafado inicialmente em grupos de 4 quadras, tá certo? E a partir de certa altura, sob a anuência do autor, né, que era muito escrupuloso para com o espaço da página, com a definição estrófica e tudo, essas mesmas estrofes de 4 que foram concebidas inicialmente como sendo quadras, se converteram em estrofes de 16 versos, né? Então, veja que tem um imbróglio aí, né, que é o seguinte: a gente não sabe por qual razão João Cabral abriu mão da quadra. Eu estou falando de João Cabral, que é um autor que eu posso falar assim de supetão, entendeu? Por qual razão ele abriu mão da quadra pela qual ele lutou tanto,
né? Existe a hipótese de que seja por alguma sugestão editorial, mas, rigorosamente, a gente não sabe por que ele abriu mão da quadra, nesse caso específico, e passou a produzir, continuou produzindo quadra. A quadra é, digamos assim, uma marca registrada de João Cabral. Mas se essa marca registrada, por que naquele caso específico ele abriu mão? E tem mais ainda, né? Por exemplo, no livro, a primeira edição do livro O Rio, não havia estrofe. Havia o seguinte, 16 versos por páginas, tá certo? Então, 16 páginas, aliás, 16 versos, 16 versos, 16 versos, 16 que é múltiplo de 4, né? 4 vezes 4, 16. Mas isso não tinha configuração estrófica do Rio. E aí, isso em 1954. Em 1956, quando da publicação desse livro que eu trouxe aqui, Duas Águas, o Rio, que não tinha estrofe, e não tinha paginação, não tinha numeração de página, só tinha distribuição de 16 versos por página, passou a ser grafado em estrofe de 16 versos. Também sob a anuência do autor. Então tem uma encrenca aí, né? Por que esse autor tão escrupuloso, né, com o quadro, com a quadra, né, ele cedeu para que a estrofe de 16 versos, que é algo absolutamente descabido, esdrúxulo, deselegante, né, fique na produção de um autor que é muito escrupuloso, que é muito elegante, né? Como é que um sujeito elegante cede à deselegância? O fato é que ele cedeu, percebe? E aí a gente tem uma encrenca que qualquer solução é de difícil solução, mas de todo modo fica valendo que o percurso existiu, houve a mudança, né? E aí, né, para citar um caso, né, uma vez antes da começar a pandemia, aí, enfim, no centenário de Cabral, aí fomos lá. A minha situação é o seguinte: de um lado estava Antônio Carlos Sequim e na minha frente estava a filha de João Cabral, né? E eu comecei a dizer essas coisas, mudou, aí ela, mas mudou porque ele quis que mudasse. Pois é, eu vou dizer o quê? Né? Que não é para mudar, é que apagou porque ele mudou, né? Não pode, percebe? Então, tem uma encrenca aí que é maior do que o que reza os manuais de filologia. Agora, os manuais de filologia, obviamente que foram concebidos para fixar esses textos perdidos, esses textos raros, que têm essa pretensão de qual é o texto a ser confiado. Isso é extremamente importante, mas sem ignorar isso, ou para além disso, eu estou querendo mostrar aqui como tem um percurso, que independente de fazer a opção por uma ou por outra solução, você tem que saber que o percurso existiu, porque aí você não vai tomar o texto assim ou assado. Mas quando você tem as duas versões, você tem mais possibilidades de compreensão, tem uma ideia efetivamente mais compreensiva, né? Na medida em que o raio de compreensão se amplia. Enfim, Sâmia, eu não sei se você ficou satisfeita, mas eu quero deixar registrado que eu já passei um vexame por conta disso. Não, muito obrigada, professor. Eu acho que foi muito válida a sua resposta. Eu fiquei feliz porque você aprofundou um pouquinho mais nos exemplos que você deu, e também porque essa é uma discussão muito valiosa e muito fundamental, principalmente no momento em que há tanta desvalorização da forma, do material mesmo, da avaliação material da obra literária, sobretudo em poesia. Então, você presta muita atenção no conteúdo e, na verdade, deixa de lado discussões que são fundamentais a respeito da forma, como de que importa um verso numa quadra ou em outra, isso não faz a menor diferença. E se você deixa isso passar,
ou trata numa aula de ética em literatura um texto de Aristóteles e não discute sobre esse problema principal que a gente está tendo, é como se você passasse por cima, né, e ignorasse o que está acontecendo nos estudos literários de maneira geral. Então, eu fiquei, sim, muito satisfeita e é sempre uma alegria ouvir o que o senhor tem para dizer, viu? Muito obrigada. Obrigado a você, Sâmia. Eu acho que você tocou em questões importantíssimas e assim, o que eu acrescentaria à guisa de motivação para que isso, enfim, seja desenvolvido, né, por vocês na condição de leitores, é a constatação de que nem Drummond, nem Cecília, nem Ferreira Goulart, nem Machado, nem... Outro dia eu estava fazendo uma leitura com alunos, né? Vamos ler O Grande Sertão, né? E aí, obviamente, edições distintas, né? Aí, lá pelas tantas, um aluno, não, aqui porque o João de Barro, não é João de Barro, não, é João Congro, né? Assim, na escola que eu estudei, João Congro e João de Barro são dois pássaros distintos, mas que foram grafados numa outra edição como sendo o mesmo. Ou seja, estamos falando de Guimarães Rosa, estou falando de Carlos Drummond de Andrade, já peguei a edição de Drummond, que está faltando poema. Então, assim, esse exercício, mais do que... É isso que eu estou dizendo, né? Tem um escrúpulo, né, com a definição textual, mas tem também uma graça, tem também um encanto de estar fazendo esses cruzamentos, né, que eu acho que, enfim, dinamizam o nosso papel de leitor. Eu quero acreditar nisso, né? E é isso que eu passo para os meus alunos, né? E acho que, se você foi picada pelo vírus, Sâmia, essa é uma boa doença, né, para levar o resto da vida. Obrigada pela pergunta, Sâmia, pela resposta, Everton. Nós temos tempo, acho, uma última pergunta. Alguém gostaria de se lançar aqui numa última pergunta? Israel? Está com o seu microfone ligado? Você quer fazer uma pergunta? Ou não? Foi acidental? Perdão, Mário, foi acidental. Estou aqui atento. Mas, na verdade, eu tenho uma curiosidade, mais em questão, como talvez curioso, né, a partir das indagações do professor Everton, a relação entre, por exemplo, o poema gráfico e os elementos paratextuais, né? Se a gente pudesse pensar, por exemplo, que em alguma medida a poesia ultrapassou esses limites, né, mais estabelecidos com a relação entre uma arte visual, o poema como elemento visual, né? Assim, de repente, um comentário breve sobre esse aspecto. Obrigado. E desculpa pelo microfone ligado. Imagina. Se eu entendi bem, é o aspecto visual da poesia que está em pauta, é isso? A própria visualidade da imagem verbal, é isso? Isso mesmo, professor Everton. Obrigado. Claro, não imagina. Assim, eu vou começar de uma maneira bem clássica e previsível, né, que tem o adágio horaciano, né, de que poesia e pintura andam de mãos dadas, né? Uma coisa é correlata à outra, né? Eu acho essa observação, esse dado importante para toda consideração que aproxima imagem e verbo, né? Porque concretamente, a gente pode ter imagem e um objeto verbal de lado, né? Mas é certo também que a própria construção verbal, ela, né, suscita e solicita, né, não só o nosso repertório, né, individual, o nosso imaginário, mas constrói-se efetivamente imagens a esse respeito, né? Enfim, acho que vale a pena citar, né,
No Sei o Tempo da Poesia, eu acho que o capítulo que eu mais gosto de Alfredo Bós, o livro de Alfredo Bós, é a imagem, né? Que ele fala, né, de como o texto porta a imagem, né? Eu acho que ali ele acertou, né? Então, enfim, eu estou dizendo, não foi somente Horácio que falou disso, né? Entre nós, pelo menos Alfredo Bós já tinha se ocupado disso. Mas quando eu escrevo, falo para os meus alunos, eu tenho um aluno orientandos, né, que estão se ocupando disso, né? O Wilson é testemunha, né? Apreciou o trabalho de um aluno meu que relaciona justamente Joaquim Cardoso e Burle Marx, né? E essa é uma encrenca, né? Porque quando você ladeia dois grandes artistas, né? E, enfim, obviamente que isso pode valer para Correia Dias e Cecília, sob o filtro de que são cônjuges, né? Mas como Joaquim Cardoso e Burle Marx não eram cônjuges, né? A coisa ganha uma outra distinção, né? Quer dizer, Burle Marx, que ficou mais conhecido como, enfim, paisagista, então, ele é um artista plástico sofisticadíssimo, né? Assim como Joaquim Cardoso não tendo a penetração que teve o Drummond, o Cabral, o Bandeira, né? Mas eu diria que ele está no mesmo naipe, né? De poetas aí. Então, como é que você, ao ladear esses poetas, esses artistas, né? Você ignora, né, a contaminação de um para o outro, né, que não tem como ignorar, né, e, ao mesmo tempo, preserva a autonomia. Né? Então, tem uma encrenca aí, que é, digamos, da interlocução entre entes circunstanciados no tempo, mas que é da própria linguagem. Né? Quer dizer, o poema que foi concebido como comentário de uma gravura, né? Ele, ao mesmo tempo que enuncia uma informação, um conceito sobre a obra, ele se constrói, por seu turno, né? como linguagem visual, né? Sem deixar de ser crítico, sem deixar de ser artístico do plano verbal. Então, tem uma metalinguagem aí que eu acredito que é constitutivo de toda expressão artística. Né? Em alguns autores, isso se evidencia mais. Né? Mas, enfim, quando a gente falava de Jacobson, hoje ninguém fala mais de Jacobson, né? Mas eu sou de um tempo em que se falava de Jacobson. Né? A metalinguagem era uma disposição natural da linguagem. Hoje ninguém fala mais nisso, está meio fora de moda, mas como eu li, eu tendo a acreditar no que eu leio, né? Quando faz sentido, obviamente. Né? É o caso de Jacobson. Né? Enfim, eu não sei se eu respondi, mas eu queria dar a dimensão de que tem esse diálogo que é de mão dupla, mas essa mão dupla não anula as particularidades de uma e de outra disciplina, de um e de outro autor. Muito obrigada pela pergunta, Israel. Obrigada, Everton, pela resposta. E eu acho que a gente pode encerrar, né? Já estamos aqui no nosso horário. Muito obrigada mais uma vez, Everton, por aceitar o convite, estar conosco essa tarde. Juliana também, compartilhando as suas experiências, a sua trajetória. Wilson, pelo... né, nossa parceria aí, escolhendo quem nós vamos convidar, né? Foi muito bom termos trabalhado juntos nisso. E Olene José Vicente, representante discentes, e vocês, discentes, né, que estão entrando, alguns que eu já conheço, né, de outros, de graduação, de mestrado, outros novos, né, entrando agora. Realmente a gente quer muito dar as boas-vindas e abrir esse espaço mesmo de acolhimento, de diálogo, para que a gente possa aí, continuar a construir, né, as pesquisas, o conhecimento, os laços, né, entre nós.
Então, muito, muito obrigada mesmo. Obrigada a Ellen, Catiara e Lorraine, nossas 3 intérpretes de Libras, que estão sempre aí conosco, então, que parte importantíssima, né, da acessibilidade do programa. Então, acho que podemos considerar a nossa aula encerrada. O professor Wilson quer falar algumas palavras para a gente encerrar? Não, Glória, ratifico o que você disse, também agradeço o Everton mais uma vez, agradeço a presença de todo mundo e desejo aí um ótimo semestre letivo, um ótimo ano para todos nós. Muito obrigada e boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Deixa eu parar a gravação. Nossa, que difícil de parar a gravação aqui. Parei.